Galera, urgente, esse é um vídeo muito importante que a população brasileira precisa assistir. Por isso já quero pedir a vocês o compartilhamento, o comentário para engajar e a curtida, para que chegue ao maior número de pessoas possível. O mercado financeiro, por meio dos seus porta-vozes dentro da grande imprensa, vive colocando a narrativa de que o governo do presidente Lula não é um governo que tem responsabilidade fiscal. Quando nós sabemos que quem não tem responsabilidade fiscal é o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, para votar o tal do pacote de corte de gastos, está exigindo do governo mais 4,2 bilhões de reais em emendas. É isso mesmo, quando a gente pensa que essa história de emendas acabou, vem o Arthur Lira querendo mais e mais e está exigindo do governo para aprovar o tal do pacote mais dinheiro. A fome do rei Arthur Lira e dos demais deputados por grana é uma coisa assustadora. Eu trouxe a reportagem para vocês, já peço que assistam e compartilhem porque o Brasil precisa saber disso. Acompanhe. Resumir é o seguinte, quando a gente acha que a novela das emendas chegou ao fim, aparece um imbróglio novo, aparece um capítulo extra. O governo correu nos últimos dias, Sadi, para pagar quase 8 bilhões de reais em emendas de bancada, que são as emendas das bancadas estaduais, emendas individuais, emendas PIX, enfim, para tentar destravar as votações aqui no Congresso nesse finalzinho de ano. Mas agora, a Câmara dos Deputados, o Congresso, o presidente da Casa, Arthur Lira, estão cobrando do Palácio do Planalto a liberação de mais 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. Isso está num ofício que foi articulado ali pelo Arthur Lira, junto com outros líderes aqui da Casa, inclusive o líder do governo, o deputado José Guimarães, assinou esse ofício. Quem trouxe em primeira mão esse ofício foi a revista Piauí. A gente teve acesso a esse documento e basicamente eles cobram ali que o Palácio libere 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. As emendas de comissão, elas são as emendas daquelas comissões temáticas da Câmara e do Senado, mas quem tem poder, quem tem ascendência, controle na distribuição desses recursos é a cúpula da Câmara e também do Senado Federal, os líderes, enfim, aqueles deputados com mais poder nas duas casas, os deputados e os senadores com mais poder. Por isso, elas muitas vezes são chamadas de herança do orçamento secreto. O problema é que o Palácio do Planalto está com receio de liberar esse recurso por não estar claro se, ao pagar essas emendas, o governo vai estar desrespeitando o que foi estabelecido pelo ministro Flávio Dino e também pelo Supremo Tribunal Federal. E isso acaba colocando em risco as votações nessa última semana, nessa semana derradeira do ano. Gente, só eu que acho isso absurdo? Porque pra mim isso é absurdo demais. No momento em que o país precisa cortar gastos, a Câmara dos Deputados querendo gastar a revelia. E sabe o que é pior? Diante de toda essa farra que o Congresso pretende fazer com o dinheiro do contribuinte, e friso, sem dar a devida transparência, é que ninguém ouve um pio do dito mercado, dos malditos Faria Limers. Não é o governo Lula que não cumpre com a responsabilidade fiscal, são os nossos parlamentares. Agora eu tenho uma pergunta, se tem tanta grana para esses deputados fazer tanta farra com o dinheiro público, por que então cortar gasto? O presidente Lula teve uma das falas mais importantes censurada pela Rede Globo. No último domingo, o presidente Lula concedeu uma entrevista para o programa Fantástico. Já foi muito estranho a Rede Globo colocar a entrevista só no finalzinho do programa. A Rede Globo, além de ter sido muito canalha ao demonstrar o seu apoio à já combalida Operação Lava Jato, porque sem Rede Globo, a Lava Jato não teria tido tanta força, ao tentar passar a impressão de que o presidente Lula não estava correto quando disse que não teve a sua defesa respeitada, que realmente não teve toda vez que os advogados falavam, o Sérgio Moro caçava a palavra. E para piorar, em tempos de desinformação e de tantas narrativas mentirosas, a Rede Globo manipulou a entrevista omitindo um trecho essencial da entrevista, que foi a fala do presidente Lula sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e que também o governo não pretende aumentar a carga tributária para o povo brasileiro. A Rede Globo mais uma vez desinforma a população, mas aqui a gente traz a informação de verdade. Por isso eu já peço a vocês que assistam e compartilhem, porque essa fala do Lula é importante e precisa chegar para as pessoas. Acompanhe. O que a gente não quer é aumento de tributo. É por isso que nós estamos isentando tributo para quem ganha até 5 mil. Não é correto você ter uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês pagando imposto de renda e você tem os investidores no mercado que ganham bilhões e bilhões e bilhões e não pagam imposto. Não paga. Não paga imposto. E o cara que trabalha, que se mata de trabalhar para sustentar a sua família, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda. Nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributos. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei,
o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. É por isso que eu estou isentando as pessoas que vêm até 5 mil. É porque tem que fazer justiça fiscal nesse país. Já que a Rede Globo não mostra, que eu faço questão de mostrar. E ainda bem que a grande mídia já não tem mais o monopólio da informação. Um dos erros desse governo é achar que as pessoas ainda confiam na grande mídia totalmente para se informar. Se deixar para a grande mídia informar a população, é isso que eles fazem. Eles manipulam e pessoas desinformadas são mais suscetíveis à manipulação. Para que esse vídeo viralize, eu peço a vocês o compartilhamento, o comentário para engajar e a curtida. E quem não está me seguindo, me siga. Tamo junto.